Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem e preparado para embarcar comigo em mais uma carta do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Se você se recorda, na carta anterior, Screwtape estava bastante empolgado com o andamento da vida do paciente de Wormwood, que naquela ocasião tinha aumentado seu círculo de amigos. Esses amigos, segundo os arquivos do inferno, eram pessoas bastante confiáveis para levar o paciente lentamente para a estrada que conduz às trevas. Pois bem, terminamos aquela carta como eu venho terminando essas últimas, torcendo para que o paciente consiga se desvencilhar da teia armada pelo tio e o sobrinho. Nesse áudio, descobriremos a quantas anda o trabalho de Wormwood e quais serão as instruções de Screwtape para o jovem tentador. Eu continuo na torcida pelo paciente e esperançosa de encontrar uma carta bem zangada entre os dois tentadores. Se você está nesse projeto de leitura comigo, já deve saber que na descrição você encontra o índice com a minutagem e pode escolher ouvir apenas a leitura da carta ou o áudio completo com as reflexões teológicas, ou quem sabe ouvir cada parte em momentos diferentes. A escolha é sua, fique à vontade para acompanhar essa história da maneira que mais te agradar. Agora, sem me estender demais nessa abertura, vamos à leitura da carta 13, mas antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 13, primeira publicação no The Guardian, em 25 de julho de 1941. Meu caro Wormwood, está me parecendo que você gastou um imenso número de páginas para contar uma história extremamente simples. Resumindo todo o seu blá blá blá, você deixou o homem escapar por entre seus dedos. É isso. E deixa eu te alertar que a situação é muito grave. E eu realmente não vejo nenhuma razão para tentar livrar você das consequências de sua ineficiência. Um rompante e renovo do que o outro lado chama de graça na escala que você me descreveu é uma derrota de primeira grandeza. Isto tem o peso de uma segunda conversão e provavelmente a mesma terá um nível mais profundo do que a primeira. Como você forçosamente deveria saber, aquela nuvem asfixiante que apareceu e evitou seu ataque ao paciente no caminho de volta do velho moinho é um fenômeno já bem conhecido. Essa é a arma mais bárbara de que faz uso o inimigo e geralmente se manifesta quando ele está pessoalmente presente com o paciente de maneiras ainda não bem compreendidas por nós. Alguns dentre os seres humanos estão permanentemente rodeados por aquilo e são totalmente inacessíveis para nós. Mas agora vamos às suas mancadas. De acordo com os seus próprios comentários, você permitiu primeiramente que o paciente lesse um livro do qual realmente gostava, apenas por gostar dele, e não para fazer comentários espertos sobre o livro com os novos amigos. Em segundo lugar, você permitiu que ele fizesse uma caminhada ao velho moinho e tomasse um chá lá, o que equivale dizer um passeio por uma região da qual ele realmente gosta e estando sozinho. Em outras palavras, você permitiu que ele usufruísse livremente de dois prazeres reais. Será possível que você seja ignorante a ponto de não conhecer o perigo nisso tudo? A grande característica nos prazeres e nos sofrimentos é que eles são inegavelmente reais. Portanto, se você estava tentando levar o seu homem à danação pelo método romântico de fazer dele uma espécie de Child Harold ou de um Werther, mergulhado na autocomiseração devido às angústias imaginárias dele, você deveria tentar pelo menos protegê-lo a todo custo de qualquer dor real, porque 5 minutos de uma genuína dor de dentes provavelmente seriam capazes de revelar que as tristezas românticas não passam de bobagem e desmascarariam todo o seu estratagema. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação através do mundo, ou seja, empurrando-lhe como prazeres a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio em relação aos prazeres,
Como é possível você não ter percebido que um prazer real deveria ser a última coisa que ele poderia experimentar? Você não sabia que ele iria comparar isso a toda a ninharia que você arduamente ensinou-lhe a valorizar? A qual acabaria sendo jogada fora? E que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio era do tipo mais perigoso de todos, que fatalmente o faria se livrar da crosta que estava se formando por cima de sua sensibilidade, o faria sentir que estava aos poucos voltando ao normal e voltando a si. Como preparação para afastá-lo do inimigo, você queria que ele se afastasse de si mesmo e fez algum progresso nessa área, mas agora tudo voltou ao que era antes. É claro que eu estou ciente de que o inimigo também quer tirar o foco dos homens de si mesmos, mas o modo é totalmente diferente. Lembre-se que o inimigo realmente gosta desses vermezinhos e atribui um valor absurdo a respeito das características individuais de cada um deles. Quando ele, lá de cima, diz que os homens devem, de fato, renunciar a si mesmos, na verdade, isso quer apenas dizer abandonar a prioridade na satisfação de seu eu. Mas tão logo eles conseguem fazer isso, o inimigo lhes devolve novamente toda a essência de suas personalidades e ainda se vangloria. Temo eu que ele seja sincero no que diz, que quando os homens se rendem totalmente a ele, passam a ser mais do que eram anteriormente. A partir daí, enquanto ele se dedica ao ver os homens sacrificando mesmo suas coisas mais inocentes à vontade dele, ele mesmo odeia quando os bípedes rastejantes mudam sua natureza ou sacrificam suas coisas queridas por qualquer razão que não seja ele. Quanto a nós, estaremos sempre encorajando os que façam exatamente isso. Os mais profundos sentimentos e impulsos de todos os homens são nossa matéria-prima, o ponto de partida com o qual o inimigo os tem dotado. Eu mesmo levaria isso às últimas consequências. Estabeleceria a seguinte meta: erradicar do meu paciente qualquer gosto particular mais forte que não seja essencialmente um pecado, mesmo que seja algo bem trivial, como um certo apreço pelo jogo de cricket, ou colecionar selos, ou, sei lá, tomar chocolate quente. Eu lhe asseguro de que essas coisas não carregam em si mesmas nenhuma virtude, mas existe nelas uma espécie de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo que parecem coisas inofensivas. O homem que aprecia de modo genuíno e desinteressado qualquer coisa do mundo, por nenhuma outra razão senão a coisa em si, e sem dar a mínima para que os outros dizem a respeito, está, por esse mesmo motivo, previamente munido contra alguns dos nossos ataques mais sutis. Você sempre deve tentar fazer com que o seu paciente abandone as pessoas, a comida, os livros de que realmente gosta em nome de pessoas melhores, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um humano que era capaz de se defender das fortes tentações da ambição social através do seu apreço ainda maior por dobradinha cebolada. Resta considerarmos o que fazer para consertar os prejuízos deste desastre. A coisa mais importante a fazermos é conseguir que o paciente não faça mais nada. Enquanto ele não conseguir transformar a mudança de vida em ações, não importa muito o que ele pense a respeito dessa reconciliação. Deixe que ele fique como um animalzinho dando voltas ao redor disso. Leve-o a meditar muito no assunto, a escrever um livro sobre isso. Frequentemente, essa é uma forma excelente de esterilizar as sementes que o inimigo planta na alma humana. Permita ainda que ele faça qualquer coisa, menos agir. Nenhuma quantidade de piedade em sua mente e seu coração poderá nos causar qualquer problema, desde que mantenhamos tudo isso longe da sua força de vontade. Como um dos seres humanos mesmo disse, os hábitos ativos são fortalecidos pela repetição, ao passo que os passivos se enfraquecem pela mesma continuidade. Quanto mais inativo ele ficar, menos ele estará disposto a agir e ao longo do tempo menos conseguirá sentir alguma coisa. Seu afetuoso tio, Screwtape.
Reflexões, carta 13. Se considerarmos que o paciente se tornou um cristão na carta 2 e pegarmos como referência que as cartas foram enviadas semanalmente, nessa altura do campeonato já fazem 11 semanas que ele se converteu para o lado do inimigo, como diz Screwtape. Nesse período, acompanhamos seus altos e baixos até chegarmos nessas duas últimas cartas em que Screwtape estava bastante animado com o trabalho de Wormwood. Porém, esta carta 13 nos trouxe boas notícias. Finalmente o paciente saiu daquele estado de dormência e acordou para a vida. Se arrependeu e voltou-se novamente para Deus. E pelo visto o arrependimento foi realmente sincero, pois Screwtape chamou esse movimento do paciente de uma segunda conversão. E o grande tema desta carta, sem dúvidas, foi o genuíno arrependimento do paciente, além das explicações de como as dores e os prazeres são utilizados por Deus para guiar o seu povo. O conceito de arrependimento é um tema recorrente na história do povo de Deus, e como crentes no único e verdadeiro Deus, somos chamados ao arrependimento diário, mesmo das coisas mais banais. Esse exercício de pedir perdão junto com a gratidão nos torna conscientes da presença de Deus em nossa vida e nos mantém em um relacionamento íntimo com Ele. Muitos acham que se relacionar com Deus é apenas pedir, quando na verdade envolve também o agradecer por todas as graças, sabendo que nada merecemos. Isso me fez lembrar da passagem que está lá em Lucas 17, nos versículos de 11 a 19, que diz assim: Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e, enquanto estavam no caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga seu caminho. Sua fé o curou e o salvou. Ou seja, os outros 9 foram curados, receberam aquilo que queriam, mas não foram salvos, como esse último que voltou para agradecer e ouviu. Sua fé o curou e o salvou. Gonzalez, em seu guia de estudos, fala que o genuíno arrependimento se diferencia dos sentimentos como arrependimento ou remorso por aquilo que você fez. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado do entendimento do erro, que inevitavelmente levará à mudança de atitude daquele que errou. Para ilustrar essa diferença de arrependimento e remorso, vamos até Mateus, capítulo 27, versículo 3. Nessa passagem está escrito assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Nessa passagem narrada por Mateus, descobrimos que o que Judas sentiu após a condenação de Jesus foi remorso, mas ali não estava o arrependimento. Escuta o que 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala sobre arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Já Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, fala que o remorso de algumas pessoas sobre os seus pecados é apenas verbal. Escuta só: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso porque a tristeza é da boca para fora, porque não promove o arrependimento, e esse tipo de remorso e tristeza não leva à salvação, ou seja, produz morte. Você já parou para pensar sobre a vida de alguns dos grandes nomes da Bíblia? Reparou que, dentre eles, existiram muitos que não tiveram uma vida completamente santa? No sentido de serem livres de pecarem contra Deus? Abraão, por exemplo, por 2 vezes mentiu que Sara não era sua esposa. Moisés matou um homem.
Elias pediu para morrer. Jacó enganou seu pai Isaque e seu irmão Esaú. Pedro nega a Cristo e até Davi, que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, cometeu um sério pecado. No entanto, o que marca a vida desses homens não são apenas as suas falhas, mas a atitude de se arrepender e voltar-se para Deus. Só isso já deveria nos servir de esperança para que jamais deixemos de nos reconciliar com Deus. Eu não sei você, mas quando comecei a orar para Deus, eu apenas pedia, exatamente como uma criança faz. Depois comecei a agradecer, procurando identificar no meu dia todas as coisas boas que aconteceram, e hoje eu também busco os momentos em que eu não agi como deveria e peço perdão. Ao analisar o meu dia, eu me pergunto, se alguém me visse agindo daquela maneira, seria capaz de identificar Cristo em mim, em minhas ações? Se a resposta for não, sei que não agi como deveria. Lembro do episódio em que Moisés foi retirar água da pedra e acabou desobedecendo uma ordem de Deus e, como punição, não pôde entrar na terra prometida. Ele foi punido porque ali ele representava Deus. Justo Moisés, que era manso de coração, acabou perdendo a paciência, e aquela atitude que ele teve não apenas ia contra um comando dado por Deus, mas também desonrava a santidade de Deus perante o povo de Israel, desprezando que aquele ato significava a manifestação do Senhor. Então esse falar com Deus, agradecendo e pedindo graças e perdão, comigo acontece o tempo todo. Eu passo o dia inteiro tagarelando com Deus, tipo, Senhor, vai comigo nesse trecho em que eu vou levar minhas filhas para a escola. Perdão, Senhor, eu acabei sendo impaciente quando eu pedi que o Senhor viesse comigo, e assim vai. É um tagarelar constante. Essa semana que passou, o Instagram me mostrou um trecho de uma entrevista da atriz Heloísa Périssé, que eu me identifiquei bastante. A apresentadora começa dizendo assim: então antes de você começar seu dia, você orava? Ao que a atriz responde: orava não, oro. E ela prossegue dizendo: oro antes de começar meu dia, antes de tomar o meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro para tomar banho, quando eu estou dirigindo, quando minhas filhas saem para a escola. Eu oro o dia inteiro. Eu tô passando, vejo uma paisagem linda vindo aqui pro Projac e eu penso, meu Deus, esse pedacinho de mar que eu estou vendo é um pedacinho dentro de uma imensidão. Que Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. Realmente, que Deus maravilhoso e misericordioso nós temos. A Bíblia inteira está aí testificando esse amor que é justiça, mas também é perdão para aqueles que se arrependem genuinamente, como foi o caso do paciente nesta carta. E eu, que estava esperando por isso nas últimas cartas, fiquei satisfeita em perceber como o paciente não só acordou daquele estado de dormência, como também mostrou arrependimento verdadeiro. Essa virada de mesa deixou Screwtape de cabelos em pé com a atual situação do sobrinho, que obviamente será punido por isso, já que seu tio não parece muito disposto a querer interferir em sua causa. Na sequência da carta, Screwtape explica para Wormwood o que era a tal nuvem asfixiante que não permitiu que ele chegasse perto do paciente. Essa nuvem é uma metáfora bastante conhecida nas escrituras que representa a presença e proteção de Deus. Lá em Êxodo 13 temos o relato de uma nuvem guiando o povo através do deserto. Está escrito assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Em Marcos 9, está escrito que uma nuvem cobriu Jesus e 3 discípulos no Monte da Transfiguração. Escuta só. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Suas roupas brilhavam intensamente de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente, eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento! Que tal se construíssemos 3 memoriais aqui na montanha, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias? Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado
com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante o envolveu e da nuvem ouviu-se uma voz: "Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no." No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor esfregando os olhos. Não estavam vendo mais ninguém a não ser Jesus. E lá em Números 9:11 encontramos também a descrição de como Deus apareceu como nuvem. Se ficou curioso, depois confere lá na sua Bíblia. Enfim, aquela nuvem que provavelmente bloqueou a aproximação de Wormwood era o paciente envolto pelo Espírito de Deus, bem como explicou Screwtape. Essa proteção que o paciente recebeu me fez lembrar daquela passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: "Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." E isso veio de encontro com uma reflexão de Gonzalez, que ele diz assim, que Deus é soberano sobre as tentações e aflições que passamos. Basta lembrar da história de Jó e também da passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 31, em que Jesus conta a Simão como Satan pediu permissão a ele para separá-lo como trigo. Está escrito assim: "Simão, fique firme, Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo, mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os." O ponto é que os apóstolos estavam protegidos e para tocá-los, Satan precisava de permissão. Se lembrarmos da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, encontramos o pedido para que Deus não nos conduza à tentação, mas que livre-nos do mal. Se a tentação e o mal não existissem, Jesus não teria incluído esse pedido, e mais ainda, se não pudéssemos ser protegidos do mal, também não teríamos sido orientados a clamar a Deus por isso. Seguindo em frente nessa carta 13, Screwtape fala sobre os prazeres positivos. Ele diz que Wormwood permitiu que o paciente aproveitasse de um momento de prazer genuíno quando deu espaço para que ele lesse um livro apenas para sua própria satisfação. Isso quer dizer que o livro não seria utilizado para que o paciente pudesse usar o conhecimento para demonstrar ser mais inteligente para os seus amigos. Não havia nenhuma segunda intenção naquela leitura. Apenas o prazer pessoal. Segundo Screwtape, esse é um exemplo de prazer positivo. Lá na carta 9, Lewis já tinha falado como Satan busca corromper os prazeres dados por Deus aos homens. Esse é mais um dos tópicos que as escrituras cobrem. Na verdade, a cada dia tenho mais certeza que ali estão todas as respostas para as principais perguntas. Lá em Lucas 8, quando Jesus conta sobre a parábola da semente, uma das razões que impedem que a semente brote é a semente sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, que não permitem o amadurecimento. Paulo também nos alerta sobre um tempo em que os homens passarão a buscar apenas seus prazeres ao invés de buscar a Deus. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: "Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles." Logo depois de falar sobre os prazeres reais e positivos, Screwtape passa a abordar como tantos prazeres como as dores são uma espécie de gatilhos que proporcionam um tipo de cair de ficha, os colocando novamente em contato com a realidade, desfazendo assim todo o trabalho que os dois estavam arduamente planejando anteriormente, que era manter o paciente em um estado de dormência para que ele, aos poucos, fosse se afastando de Deus. No entanto, o paciente teve dois prazeres genuínos que o despertaram da teia de Screwtape e Wormwood. Tendo em mente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e o traz
para o conhecimento da verdade, não é de se surpreender que Deus usará tanto os prazeres como as dores para atingir o seu objetivo. Lembremos do que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No livro O Problema da Dor, Lewis escreve: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Esse é seu megafone para despertar um mundo surdo. Depois de alertar seu sobrinho de como Deus utiliza as dores e prazeres, Screwtape já emenda que se a tática de Wormwood é tentar o paciente no método romântico e no sentimentalismo exagerado, ele deve a todo custo proteger o paciente das dores reais, incluindo aí até uma simples dor de dente. De acordo com Lewis, o ponto fraco dessa técnica é que a dor real consegue revelar como a tristeza romântica, no final das contas, é uma tolice. Os personagens que Lewis escolheu para ilustrar esse romantismo e sentimentalismo exacerbado é Werther, personagem do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicado em 1774, e o segundo é Harold, do livro A Peregrinação de Childe Harold, de Lord Byron, publicado em 1812. Ambos os personagens vivem esse tipo de sentimento emocional exagerado, que envolve autopiedade e um tipo de angústia imaginária. Não é à toa que Screwtape acha que essa tática de manter o paciente dominado em suas dores imaginárias, no melhor estilo dos antigos personagens românticos, é uma boa alternativa, obviamente com aquela ressalva de bloquear o paciente do contato com as dores e prazeres reais. E já na sequência, ele diz entender a confusão do jovem sobrinho, que vinha buscando os prazeres mundanos para entreter o paciente, mas que ele deveria ter notado o grande perigo nos prazeres reais, como o experimentado pelo paciente nos últimos dias. Ele explica que Deus diz aos homens que eles devem renunciar a si mesmos, mas aqueles que conseguem se render e abandonar a satisfação do seu eu, Deus lhes devolve novamente toda a essência de suas personalidades, passando a terem mais do que tinham antes. Aqui Lewis faz uma importante afirmação: quanto mais formos completamente entregues a Ele, Deus, mais do que nunca seremos nós mesmos. Por isso a meta é entregar a Deus tudo o que somos, nossos talentos, habilidades, dons, e usá-los para a glória de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 12. Vou ler um trechinho para você, a tradução é da Bíblia, a Mensagem. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo para fazer, que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados, todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que e quando. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio de seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos
falamos em nossa palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é, agora, uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado, sustentado por uma fonte, seu espírito, da qual todos nós bebemos. Eu acho que foi em uma pregação de Romanos 11 ou 12 que Augusto Nicodemos aborda os dons de cada um de nós. Ele completa essa passagem dizendo que Paulo, em suas cartas, dá alguns exemplos de dons e como eles podem ser utilizados em favor de Deus. Mas que a lista de Paulo não é finita, ou seja, Deus precisa de seus servos em todas as áreas. Precisa de professores educando as crianças, precisa de motoristas de Uber, dentistas, médicos, advogados, enfermeiros, entre tantas outras áreas em que o cristão, através de seus dons, representem o amor de Cristo e sejam a luz deste mundo. Naquele sermão de número 78, que eu incluí um trecho no áudio passado, tem uma outra passagem que Spurgeon exemplifica qual é a postura esperada do cristão. Ele diz assim: um servo de Deus será um homem de Deus em todos os lugares. Como farmacêutico, ele não pode ceder a qualquer truque que esses homens podem aplicar com suas drogas. Como dono de mercearia, ele não pode misturar folhas de ameixeira com chá ou usar cão na pimenta. Se ele praticasse qualquer outro tipo de negócio, não poderia por um momento condescender com essas substituições mesquinhas, chamadas métodos de comércio. Para ele, não é o que é chamado negócio, é o que é chamado a lei de Deus. Ele sente que não é desse mundo, consequentemente, ele vai contra seus modismos e máximas. Já pensou se vivêssemos em um mundo onde tivéssemos que negociar apenas com pessoas que acreditam que vale tudo para tirar o maior benefício do outro e para enriquecer ou para se dar bem nesse mundo? É por isso que somos chamados a estarmos aqui, para agir diferente daqueles que seguem o que o mundo prega como sendo a prática da vez. Mas acho que já divaguei e te carreguei junto por outros caminhos além do que estão nesta carta 13. Acontece. Mas vamos voltar porque já estamos no fim. Depois de falar sobre os prazeres e dores reais, Screwtape foca novamente nos prazeres e como transformá-los pouco a pouco em algo que sempre tenha uma intenção escondida. Como mostrar aos outros mais inteligência, mais riqueza, mais refinamento. Enfim, sempre haverá um propósito e nunca será um prazer pelo prazer, como foi o caso da leitura do livro ou o caminho sozinho aproveitando a paisagem. Um outro método de ataque sugerido por Screwtape é tornar o paciente mais seletivo possível. Ele deve buscar sempre a melhor comida, os livros mais importantes, as pessoas mais interessantes, abandonando todo o resto que lhe trazia algo genuíno e real. Escuta o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 16, Paulo alerta a igreja sobre o orgulho. Ele diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E para fechar essa ideia de que o paciente deve ser induzido a selecionar seus prazeres, removendo a simplicidade e o prazer genuíno, gostaria também de citar Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Para encerrar a carta, Screwtape mais uma vez relembra para que Wormwood use táticas para que o paciente não transforme a mudança de vida em ações. Ele sugere escrever um livro, assim ele ficará pensando e contando como ele foi transformado e nunca terá tempo ou disposição para colocar suas ideias em ação. Screwtape acaba citando uma frase do bispo Joseph Butler: hábitos ativos são fortalecidos pela repetição, enquanto os passivos serão enfraquecidos, que está no seu livro Teoria dos Hábitos, no capítulo 5. Já a edição comentada em inglês que eu tenho aqui aponta que a frase é do poeta e filósofo Joseph John Murphy, retirada de seu livro Hábito e Inteligência. Eu joguei a frase no Google e, segundo as respostas que encontrei lá, Gonzalez, em seu guia de estudos, acerta, pois a citação é do bispo Joseph Butler. Agora,
Agora, independente disso, a versão em inglês elucida como essa frase se dá na prática. Escuta só. O fato de que os hábitos ativos são fortalecidos enquanto as impressões passivas são enfraquecidas pela repetição deve-se em ambos os casos à lei do hábito, pois na repetição de hábitos passivos, o organismo adquire o hábito de não responder à impressão. Por exemplo, se 2 homens ouvem o mesmo sino alto pela manhã, o primeiro relaciona o som ao chamado para que ele vá ao trabalho. Como ele está acostumado a ouvi-lo e agir assim que o escuta, temos aqui um hábito fortalecido. Já o outro homem que tem que se levantar 1 hora depois do sino tocar, ele está acostumado a desconsiderá-lo e assim aquele som logo deixa de ter qualquer efeito sobre ele. O hábito produziu nesses 2 casos resultados exatamente opostos. É essa a ideia que Screwtape quer que Wormwood coloque em prática, quando mantém a mudança do paciente longe das ações. A mudança fica no campo do pensamento, não se torna ação e muito menos um hábito ativo. Nas escrituras também podemos ver esse princípio de sentimentos sendo colocados em ação na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele os incentiva a ajudar a igreja de Jerusalém financeiramente. Vou ler o trecho na versão da Bíblia A Mensagem porque eu acho que ela parafraseia bem o texto. Escuta só como começa 2 Coríntios capítulo 9. Se eu escrevesse algo mais a respeito dessa oferta para os cristãos pobres, começaria a me repetir. Sei que vocês estão dispostos e prontos para o que der e vier. Tenho dado boas referências de vocês por toda a província da Macedônia, dizendo a eles: a província de Acaia está pronta para essa tarefa desde o ano passado e o entusiasmo de vocês contagiou muita gente. Agora estou enviando esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como eu disse que estariam, para mostrar que não é à toa que eu tenho orgulho de vocês. Se eu e os macedônios descobrirmos que vocês não estão preparados, será vergonhoso para todos, para mim e para vocês. Nosso testemunho teria sido puro ufanismo. Por isso, para ter certeza de que não haverá nenhum erro, recrutei esses irmãos para que antes da minha chegada preparassem vocês e a oferta prometida. Tirem todo o tempo de que precisarem para que tudo seja feito de modo apropriado. Não quero nada forçado nem correrias de última hora. Enfim, que a mensagem que fique para nós é não deixarmos nossas ações no campo das ideias, bem como já conversamos antes sobre se compadecer de um caso na internet, mas não se compadecer do irmão que está ao seu lado. Façamos que nossos bons hábitos sejam ativos. Dessa forma, a repetição os tornará mais forte. E por outro lado, que nossas atitudes egoístas e mesquinhas passem para o hábito passivo, ou seja, que esses pensamentos nunca se transformem em ação e com o tempo eles sejam enfraquecidos até que sumam de nossa mente. Exatamente como Screwtape propõe, só que ao contrário. Com essa ideia, encerramos por aqui mais um estudo e reflexões sobre esta carta do livro The Screwtape Letters. Agradeço a você que está até agora comigo, pois saber que você está aí faz com que eu me dedique bem mais a estudar o livro do que se eu estivesse lendo e refletindo sozinha. Por isso, obrigada. E com esse agradecimento, me despeço de você para nos encontrarmos novamente na abertura da carta 14. Te encontro lá. Fique com Deus. Tchau!